que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso dar certo. Eu lembro que eu cogitei a parar tudo pra poder passar mais tempo com ela. A resiliência, eu gosto mais de teimosia. Quando eu fui começar o meu negócio, falaram pra mim: não, cara, não abre tua empresa, é muita preocupação. Fazia o cafezinho dela, a gente conversava, ela falava assim: filho, boas vendas, tá? Bom dia, bom dia. Bom dia, Lido. Bom dia, Cris. É, porque eu não achei os dois lados aqui. Daí ela vai ter que virar pra gente poder fazer o saquinho, pra botar o corta-vento por dentro, entendeu? Cara, a marca ela começou em 2011. Na verdade, a gente começou a cogitar a ideia de criar uma marca em 2011, porque eu particularmente sempre tive muita vontade de empreender. Em 2012, a gente tava com as ideias fervilhando, tínhamos uma logo, a ideia de como fazer as peças e tal. Tinha me formado como técnico de segurança do trabalho, arrumei um trabalho no gasoduto e tava trabalhando lá. E a gente juntou um dinheiro, disse, não, vamos fazer a primeira remessa. O dinheiro era pouquinho, não deu pra gente começar as peças. Eu falei, não, vamos fazer adesivo, vamos fazer uma pré-venda, vamos atrás dos amigos que talvez comprariam nossas roupas, vamos falar pra eles como é que vai ficar a roupa, mostrar os layouts que a gente montou e vamos tentar vender pra eles antes da gente ter de fato uma coleção. A gente, não, vamos produzir, vamos atrás disso, vamos fazer. Só que aí a gente tinha um problema. Nem eu, nem meu colega entendia de confecção, de corte, de estamparia. A gente não tinha noção de como se fazia uma camiseta, como se fazia uma camisa, como se fazia uma gola polo. A gente não tinha noção nenhuma. Aí surgiu o primeiro problema. E agora? Vamos atrás, vamos estudar, vamos aprender, vamos ir atrás de quem conhece. Passados alguns meses, saiu a primeira coleção de gola polo. A gente pegou, foi na casa dos amigos, foi na casa dos parentes, um por um. Pouco tempo a gente vendeu todas as gola polo. Era uma quantidade pequena, na época devia ser umas 25, 30 camisas polo, mas a gente vendeu todas e nossa, foi super positivo, a gente ficou super empolgado, até passar 2 semanas e o pessoal começa a reclamar: pô cara, botei minha camisa pra lavar, manchou tudo. Como a gente não conhecia sobre tecido, a gente não conhecia sobre algumas malhas, a gente não sabia que o tecido migrava a cor de um pro outro, que alguns tecidos não poderiam ser colocados juntos. A gente teve que fazer troca de quase 100% do que a gente havia produzido. Além de a gente perder o dinheiro, a gente queimou nosso filme com os clientes que a gente tinha e tudo começou a dar errado e a gente ficou meio desanimado. Pô, isso não é pra gente, não dá certo, a gente não sabe fazer, não tem tempo. E eu falei, não, peraí, calma, vamos fazer de novo. A gente já sabe onde a gente errou, então a gente tem que fazer de novo. A minha mãe, ela trabalhava como diarista. E eu lembro dela chegar e falar assim: ah, meu filho, o doutor fulano, o doutor ciclano, se eu tivesse um filho doutor, se eu tivesse... Ela sempre gostou dessa ideia de ter um filho formado, um curso superior. Pô, por que não fazer um curso que a minha mãe vai gostar, é interessante pra mim, vai me ensinar bastante coisa. Então eu comecei a cursar Direito. E logo de começo eu tive um problema muito grande. Eu não conseguia conciliar a faculdade, o meu trabalho e a marca. A gente tinha que viajar muito, viajava Santa Catarina inteira, e eu não tava conseguindo concentrar naquilo que eu gostava, aquilo que eu queria fazer, que era trabalhar com a marca. Chegou um dia eu falei, pô cara, a marca tem potencial de crescer, a gente já tava vendendo no atacado para algumas lojas. Eu pensei, pô, se eu dedicar o mesmo tempo que eu dedico nesse meu trabalho aqui, dedicar pro meu empreendimento, eu tenho certeza que vai dar certo. Fui lá, falei com o pessoal da RH, falei, não, quero sair, eu abri meu negócio próprio, expliquei para eles, fizeram minha rescisão e eu decidi, não, é isso que eu quero para mim, eu vou trabalhar em cima disso, vou dedicar full time nesse projeto. Só que logo em seguida, quando eu pedi demissão para trabalhar com a marca, o meu sócio tava meio desanimado, porque por mais que a marca estivesse, entre aspas, dando certo, ela não dava dinheiro. Era uma coisa que mal e mal se pagava. Então ele decidiu sair. Eu tive que trabalhar sozinho, trabalhar dobrado, mas eu tava dedicando todo o meu tempo. Eu trabalhava com a marca e fazia faculdade à noite. E lá eu consegui uma bolsa na faculdade. Surgiu um estágio na área de advocacia, no curso que eu fazia e tal. Eu disse, não, vou pegar esse estágio, com esse estágio eu consigo pagar pelo menos o carro. O carro eu consigo defender aqui, acrescento mais um pouquinho, defendo aqui esse carrinho, que é pra mim trabalhar, e fechou. Meio período, consigo conciliar com a marca. Eu tava fazendo estágio nesse escritório de advocacia, eu trabalhava com a doutora Camila lá, ela me ensinava muita coisa, e sempre quando eu fazia alguma peça, alguma coleção, eu mandava uma camiseta pro marido dela. Até que chegou um dia, ele trabalhava numa empresa de crédito, uma instituição de crédito, ele tava com um cliente na mesa dele lá, foi trocar uns cheques e tal, e tava reclamando que o fornecedor dele de camisa polo tinha deixado ele na mão, e ele tava precisando de algumas camisas polo, e na hora ele lembrou de mim. Como eu sempre mandava alguma coisa pra ele, disse, não, peraí, eu tenho um cara que pode fabricar essas peças pra ti. E me ligou. Olha, Everton, é o seguinte, tô com um cliente aqui na mesa, ele tá precisando de um fornecedor de polo, quer se fornecer pra ele? Eu, de imediato, não, óbvio, manda ele entrar em contato comigo. Eu marquei uma reunião com ele, a gente conversou.
e o cara era revendedor há 20 anos. Ele tinha muito cliente. E foi ali que eu comecei a dar uma guinada. Esse cara vendia muito, me colocou em diversas lojas, a gente começou a fazer vendas e vendas, só que a minha margem nessa época era muito pequena. Por mais que a gente vendia uma escala, digamos, alta, a margem era pequena. Mas enfim, a gente continuou trabalhando nessa parceria, só que novamente as vendas começaram a baixar, os lucros começaram a cair. Chegou uma época que tinha muita gente me devendo. Eu tava muito endividado. O carro que eu tinha, que eu lembro na época, eu precisava do carro para ir vender, visitar as lojas. O carro é financiadinho. Eu não tinha mais nem grana para pagar o financiamento do carro. As parcelas já estavam atrasadas. As coisas não estavam muito fáceis. Faculdade, fazendo estágio, trabalhando até mais tarde, visitando os fornecedores, visitando clientes. Eu fazia tudo. Eu fazia a criação, fazia a venda, fazia a divulgação. Aí até que um dia a minha mãe estava muito doente. Ela tinha dores de cabeça direto. Ela foi pro hospital. E eu lembro que era meio-dia, e o meu irmão me liga, meu pai me liga, ele fala, ó, vem aqui no hospital que a gente quer falar contigo. Eu lembro que eu tava subindo o corredor do hospital, eu vi minha irmã e meu irmão chorando. Ele falou, o que aconteceu? Eu fiquei meio apavorado, ele assim, a mãe tá com câncer. E o médico disse que ela tem apenas 2 meses de vida. Foi um choque. Tava tudo meio bagunçado, eu tava devendo uma grana, tava preocupado já, e veio isso. Eu tive que dividir meu tempo entre ficar com ela, cuidar um pouco dela, cuidar da marca, fazer a faculdade à noite. As vendas começaram a cair, muitas lojas estavam me devendo, tinha muita gente atrasada há muitos meses, loja fechando, eu tava perdendo muito cliente, eu já não conseguia atender mais a galera. Eu lembro de uma vez que eu cheguei em casa à noite, eu não tinha conseguido vender nada, meu carro estava na reserva, tinha gasolina para chegar em casa, e eu não contei no começo, mas quando eu decidi largar meu emprego, que era considerado um emprego bom, tinha um salário legal, o meu pai ficou muito contra. Ele falou, não faz isso, não larga teu emprego, tu tá perdendo uma oportunidade, tu pode crescer nessa empresa. Mas não era o que eu queria. Eu falei, não, eu vou, isso vai dar certo, eu acredito nesse negócio, é isso que eu quero fazer, e eu saí. Então eu tinha muita vergonha de falar pro meu pai, pai, não tá dando certo, ou cara, eu tô muito endividado, eu não tenho dinheiro. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa, eu tava precisando de dinheiro pra colocar gasolina no carro pra poder ir trabalhar no outro dia, visitar alguns clientes. Eu cheguei pra ele, pai, não tens 10 reais aí pra me emprestar, porque eu tenho que dar troco ali pro fulano, eu só tenho nota grande, me empresta 10 reais, amanhã eu troco pra ti ali na padaria e te dou esse dinheiro. Era o dinheiro que eu precisava pra botar gasolina, sair mais um dia e tentar fechar uma venda. Chegava de manhã cedo, eu fazia minha marmitinha, eu comia no carro, depois já levava o café, tomava café antes de ir pra faculdade, fazia tudo ali. Eu acordei de manhã cedo, saí, era tarde da noite. Eu ainda não tinha os 10 reais pra dar pro meu pai, eu não tinha como voltar pra casa, eu tinha vergonha de chegar pra ele, meu pai era um cara que ele me cobrava muito, eu não tinha grana pra dar pra ele. Cara, 10h30 da noite, um colega mandou mensagem que ele tava me devendo, só, cara, tem uma grana aqui, vem buscar. Nessa época, a gente tava vendendo no atacado, eu vendia pra alguns amigos, eu tava entrando, né, nas lojas que eu mesmo visitava, com aquele representante que estava fazendo as vendas pra mim também no atacado, então eu sentia a necessidade de abrir a minha própria loja. Eu sempre tive vontade de trabalhar a marca com a loja dela, na estrutura que eu achava que era legal, no conceito que eu achava legal. Então eu decidi abrir minha própria loja. Só que é claro, eu não tinha dinheiro para isso. Então eu pensei, o que eu posso fazer para abrir a loja? Eu fui conversar com meus pais. A minha mãe recentemente tinha se aposentado em decorrência do câncer. O meu pai já era aposentado também, mas eles não tinham grana para estar me emprestando. Minha mãe estava fazendo tratamento e tal. Fui no banco, pedi empréstimo, eles me estenderam um empréstimo. Falei com os meus pais também. A minha mãe tinha recebido uns atrasados. Ela falou, não, eu posso te emprestar um pouco desse dinheirinho aqui e tu vai me pagando aos pouquinhos. Eu falei, não, mãe, fechou, eu preciso disso. Eu lembro que na época dava uns 3.900 reais o que faltava. Eu disse pra ela que faltava, que na verdade era o que eu precisava com urgência naquela hora. Fiz dívida, muita dívida pro outro mês seguinte, mas eu acreditava muito no negócio. Eu tinha certeza que aquilo ia dar certo. Então eu abri, eu fui, aluguei uma sala, entrei pra dentro da sala, comecei a olhar pras paredes e falei, meu Deus, e agora? E o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu lembro que eu peguei uma folha, comecei a desenhar como é que ia ficar o layout, isso já dentro da sala, sabia mais ou menos que eu ia precisar comprar e comecei a ir atrás. Com pouco dinheiro, fui direto no fornecedor de tijolos, porque eu queria fazer uma estrutura de parede de tijolos maciços e tal. Comprei os tijolos, levei pra loja, descarreguei lá. Depois, não, beleza, e agora? Eu não tenho dinheiro para pagar mão de obra, eu vou ter que fazer. E em 7 dias eu aprendi a ser pedreiro, marceneiro, eletricista, e eu montei a minha primeira loja. Tijolo por tijolo, organizei,
fiz tudo sozinho. Então se iniciou a primeira loja da Darwin. Era uma loja pequenininha, num cantinho pequenininho. Eu lembro que a gente tinha 30 metros quadrados contando com o banheiro. Mas ali começou a história. Pra mim já era muito legal. E realmente a loja deu certo. Era novidade, as pessoas... Ali era onde eu abri a loja, era um local de passagem, onde o pessoal ia pro colégio, ia pra faculdade. O meu público-alvo tava passando por ali. Nessa época eu já não trabalhava só voltado pro masculino, já fazia alguma coisa no feminino. E a loja começou a ir. Eu consegui pagar as contas, consegui devolver o dinheiro pra minha mãe. E as coisas foram indo, foram engatinhando e foi melhorando. E quando a gente fechou um ano da primeira loja, surgiu a oportunidade de abrir outra loja em Lages. A gente tinha uma loja que a gente fornecia, era um cliente nosso, comprava no atacado. Ele estava empreendendo de uma forma diferente. Ele convidou para fazer uma parceria lá. Eu tocaria a loja, colocaria os produtos, a gente trabalharia com o nome da marca lá, junto com uma barbearia. Até lá a gente trabalhou um conceito bem legal e foi no primeiro ano uma segunda loja. E foi aí que a loja começou a tomar uma proporção que as pessoas já vão, peraí, esse cara não tá de brincadeira, já tá com uma segunda loja aí. E nessa época eu já não estava mais no escritório de advocacia, porque eu precisei sair, né, pra poder ficar o tempo todo na loja. Então a loja começou a vender bem, tava fazendo clientes novos. Eu vendia meu produto com uma margem maior, porque eu era, né, vendia a preço final o produto direto pro cliente, eu produzia, custo de produção mais barato, afinal era eu que fazia toda a produção. As coisas estavam indo tranquilas, as coisas estavam, claro, não estava ganhando rios de dinheiro, mas estava tudo tranquilo, era o meu projeto, estava no início. E a minha mãe teve um derrame, ela ficou com o lado esquerdo todo paralisado e novamente as coisas vieram a cair. A minha mãe já não andava mais sozinha, ela precisava de uma cadeira de roda, perdeu todos os movimentos do lado esquerdo. E foi aí que eu realmente tive aquela... E agora? Tá dando tudo errado de novo, eu não tenho tempo para isso aqui, minha mãe tá doente, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Eu lembro que eu cogitei a parar tudo pra poder passar mais tempo com ela, porque eu sabia que era bem provável que ela não ia conseguir ver até o final. Eu lembro que a minha mãe, ela conseguiu ir na minha loja apenas uma vez, ela não conseguiu ir nem na inauguração, porque infelizmente a doença debilitou muito ela. A minha mãe sempre me deu muita força, ela sempre foi uma entusiasta, ela acreditava no negócio. Eu lembro que as amigas dela chegavam lá em casa, ela falava, ai, ele tem uma marca, já viu as roupas que ele faz? Ai, ele faz umas roupas muito bonitas. E aquilo me motivava. Naquela época eu falei, cara, minha mãe precisa ver eu me formar, cara, ela precisa ver esse negócio dando certo. Foi ela que me ajudou, ela precisa ver isso indo pra frente, ela precisa ver esse negócio dando certo. E quando ela teve aquele derrame, eu falei, o tempo tá curto, eu preciso fazer a coisa valer, eu preciso fazer as coisas andar. Todo dia eu saía de casa, fazia o cafezinho dela, a gente conversava, ela falava assim, filho, boas vendas, tá? Eu chegava perto das 10 horas, 11 horas, ela me ligava, eu falava, ô filho, tu não vem em casa fazer aquele franguinho pra mãe? Ou às vezes meu pai me ligava, ó, tua mãe quer falar contigo, passava o telefone pra ela, a mãe queria comer aquele franguinho que tu faz, assim assado, vem aqui. Aí eu saía da loja, às vezes o dia inteiro sem vender nada, ia em casa, ela tomava muita morfina pra suportar a dor e não conseguia dormir durante a noite. Quando eu ia pra casa, conversava com ela, a gente ria um pouquinho, ela se alimentava, dava aquele soninho da tarde, ela dava uma descansada, às vezes era 12h40, ela acordava meio assustada, ai filho, tu não tem que trabalhar? Não mãe, tranquilo, ainda é cedo e tal. Ela dormia, acordava 2 horas da tarde, eu falava, filho, não tá na hora de trabalhar, filho? Eu disse, não mãe, calma, passou 10 minutos, fica tranquilo, só deu um cochilo. E ali se passava uma tarde, a loja fechada, mas eu ia escolher o que? Trabalhar, ganhar dinheiro ou ficar com a minha mãe? Não tinha muito o que fazer, mas ela sempre me apoiando, ela sempre falando, não filho, vai dar certo, corre atrás, continua. Uma coisa que me motivava muito, motivava ela também, dava força pra ela, era a gente falar que ela ia estar junto comigo na formatura, que ela ia ver a loja crescer. Eu lembro que algumas vezes depois do meio-dia, como tava perto já da minha formatura, faltava algumas fases, eu lembro que eu tirava ela na cadeira de roda, botava os pezinhos dela em cima do meu, e na sala a gente ensaiava valsa, ficava junto um tempo, brincava e decidia como é que ela ia se vestir no dia, como é que ia ser quando a loja crescesse. Só que cada dia eu via que o meu tempo tava mais curto. Conforme foi passando o tempo, ela foi ficando mais debilitada, a loja tava com alguns problemas financeiros, porque ela ficava muito tempo fechada, o movimento não tava aquelas coisas. Mas todo dia que eu saía de casa, aquele, ô filho, boas vendas, vai com Deus, vai dar tudo certo, tava aquela motivação, ela se motivava também. Até que chegou o dia que eu saí de casa, ela já não conseguia mais falar. Na hora que eu tava saindo, eu passava pelo quarto dela, que tinha uma janela, e vi o bracinho dela assim, como quem dizia, filho, boas vendas. No dia 19 de fevereiro de 2017, um domingo, a minha mãe faleceu. E eu lembro que
naquela época assim foi bem complicado lidar com isso, porque além de estar perdendo uma pessoa que fazia parte daquele time, da pessoa que acreditava demais no negócio, eu tinha perdido talvez um motivo, até eu entender que na verdade era um novo motivo para mim continuar. Era uma coisa assim, não, agora tu tem um novo propósito, é fazer valer a vida daquela pessoa que dedicou tanto tempo, acreditou no teu sonho, tu precisa fazer isso valer. 3 dias depois eu voltei a trabalhar, às vezes batia aquela vontadezinha de chorar, eu ia lá para trás, chorava, ficava vendo se não tinha nenhum cliente olhando, botava um colírio no olho, voltava pra loja trabalhar. Eu falei, não, eu vou fazer isso dar certo. No ano seguinte, eu me formei, terminei a faculdade, me formei em Direito, e a gente veio trabalhando umas coisas novas. A marca começou a crescer de um jeito significativo. Alguns famosos começaram a usar as roupas, a loja foi tomando uma proporção onde aquele espaço de 30 metros quadrados já não estava mais suportando o pedido que a gente tinha, ou não estava atendendo às nossas necessidades. Eu falei, não, é hora de crescer. A gente escolheu uma sala então 3 vezes o maior espaço que a gente tinha lá. Começamos a trabalhar o e-commerce também, vendas para outros estados, e as coisas começaram a dar certo. E no ano de 2018 a gente lançou a coleção Atran, que era em homenagem à minha mãe, que de trás para frente é o nome dela, né, que é Marta. Por que o nome dela de trás para frente? Porque a gente buscou uma referência que eram as roupas, as estampas que ela usava de trás para frente, desde mais nova até os 40, 42 anos dela. O tipo de estampa, aquele floral que veio a calhar porque estava muito em alta. E aquela coleção tinha um motivo. Eu lembro que o Michael Kilster gostou muito da ideia, ele veio na inauguração e foi um lançamento que deu muito certo. A gente atingiu um público que a gente não imaginava atingir. Alguns comediantes adoraram a coleção. Às vezes eu entrei lá, fui dar uma olhada no Instagram, tava o Rafael Portugal comentando nas fotos, o Marcos Castro, o Ed Gama. Os caras me convidaram para ir pro show com eles. A gente apresentou a coleção para eles, os caras começaram a usar, afinei a relação com o Rafael Portugal, a gente começou a divulgar muito assim nesse meio. A marca começou a crescer de um jeito que realmente a gente não esperava assim num curto prazo de tempo, né? Entre aspas, curto prazo de tempo, a gente já tá aí com 7 anos de marca. Uma coisa que eu não comentei é que quando a minha mãe teve o derrame, antes dela ter o derrame, eu conheci a Ana na faculdade, a gente começou a namorar, ela passou esse período comigo, ela foi uma pessoa que segurou minha mão, me ajudava muito a cuidar dela, me ajudava a planejar. Eu, quando tinha alguma ideia, eu mostrava pra ela, falava, não, isso não tem nada a ver, não. É uma pessoa que tem um senso crítico muito aguçado, e me ajudou muito. E no ano de 2019 agora a gente casou e a gente tá esperando um bebê, o Joaquim. Ele sempre foi um sonho meu, ela é uma mulher excelente. Hoje, graças a Deus, a Mr. Diving é uma marca que viaja Brasil inteiro. A gente vende pro Brasil inteiro, a gente vende pra fora também, temos clientes fora do Brasil. É uma marca que só tende a crescer. No próximo ano, bem provável que a gente lance a primeira franquia. Acho que os maiores desafios para empreender é lidar com essa diversidade. Uma hora tu acha que as coisas estão boas, uma hora as coisas pioram muito, e é uma situação que, querendo ou não, às vezes tu escolhe, porque empreender muitas vezes é uma escolha. E o que te torna bom naquilo ou não, o que te diferencia dos outros ou não, é o tanto de tempo difícil que tu suporta, é o quanto de dificuldade tu consegue suportar. É isso que vai definir se tu vai ter sucesso ou não. A resiliência. Eu gosto de chamar de teimosia. Eu sou teimoso. Não deu certo, vou tentar de novo. Quando eu fui começar o meu negócio, falaram pra mim, não, cara, não abre tua empresa, é muita preocupação, cara, é difícil, não, precisa de grana. Mas foi a mesma coisa que falaram pra mim quando eu disse que queria casar, quando eu queria ter filho. As pessoas têm medo de responsabilidade, as pessoas têm medo de assumir assuntos difíceis, elas têm medo de resolver problemas, e eu acho que é isso que falta muito no empreendedor hoje. O empreendedor tem que resolver problema, o empreendedor, ele tem que abraçar a dificuldade, ele tem que fazer simples aquilo que é difícil. É isso que difere um bom empreendedor do mau empreendedor. A gente não pode esquecer, são as pessoas que fizeram parte dessa história. Tenho muito claro que a loja hoje, a marca, a Mr. Diving, não chegaria onde está hoje se não fossem os clientes que ela tem. A gente realmente tem uma família. Nossos clientes não são só aquelas pessoas que gostam do produto e compram o produto. Elas conhecem a história, elas sabem como foi feito, elas sabem que a gente tem um objetivo e elas adoram. E é isso que faz a Mr. Diving crescer todo ano, e é isso que vai levar a gente até onde a gente pretende estar. Então, para quem tem um objetivo, quer começar um negócio, tem uma ideia, começa. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 10 anos. A gente nunca sabe o tempo que vai demorar para atingir os objetivos, porque cada um tem uma história diferente, cada um tem um objetivo diferente. Então persista, não desista, que uma hora dá certo. Seja teimoso, seja muito teimoso, e pronto, as coisas dão certo.